Ela estava rindo do celular de novo, aquele riso baixo, íntimo, que ela nunca mais usava comigo. Levantei os olhos da tela do notebook e vi a notificação acender na TV da sala. O celular dela estava espelhado porque a gente ia escolher um filme. A mensagem da irmã dela apareceu enorme, em letras brancas sobre fundo preto. Eu sei de tudo. Para de dormir com meu marido agora ou eu conto pro Rafael. Ela congelou. Eu também, mas por motivos muito diferentes. Naquele momento, eu entendi que tudo o que eu vinha suspeitando nas últimas semanas acabava de se confirmar da pior forma possível. Se você não tolera traição e manipulação, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade de homens que não aceitam desrespeito. Meu nome é Rafael Cardoso, tenho 34 anos e trabalho como especialista em segurança digital numa empresa multinacional de tecnologia aqui em Curitiba, no Paraná. Faço home office 3 dias por semana e vou para o escritório nas terças e quintas. É um trabalho que exige concentração, paciência e principalmente atenção aos detalhes. Minha função é proteger sistemas, identificar vulnerabilidades, analisar comportamentos suspeitos em redes corporativas. Irônico, né? Eu passava o dia inteiro caçando anomalias digitais e não percebi que a maior anomalia estava acontecendo dentro da minha própria casa. Sempre fui o cara quieto. Na escola eu era o nerd, o que ficava na biblioteca. Na faculdade de ciência da computação, eu era o que entregava trabalho antes do prazo e ajudava todo mundo com programação. No trabalho, eu sou o cara confiável, metódico, que resolve problemas sem fazer alarde. Nunca fui de briga, de confronto, de levantar a voz. Minha mãe sempre dizia que eu puxei o pai, um homem tranquilo que trabalhou 30 anos como técnico em eletrônica e nunca arrumou confusão com ninguém. Conheci a Marcela 7 anos atrás, num churrasco de um amigo em comum. Ela era alegre, extrovertida, falante, eu era o oposto. Acho que foi isso que nos atraiu. A ideia de que um completava o outro. Ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas infantis no Shopping Muller, ganhava na época uns 1.800 Harleys por mês. Não era muito, mas ela era esforçada. A gente namorou 2 anos, noivou, casou, festa pequena, só família e amigos próximos numa chácara em Colombo. Foi um dia feliz. Eu lembro de olhar para ela na festa e pensar, eu vou cuidar dessa mulher pro resto da vida. Naquela época eu ganhava $12.000. Hoje, 7 anos depois, ganho 18.000 limpos. Mais bônus trimestral que varia entre 3 e 5.000 reais, dependendo das metas da empresa. Não é pouco. Para um casal sem filhos, morando em Curitiba, era mais que suficiente. A gente alugava um apartamento de 2 quartos no bairro Água Verde, 2.800 reais por mês, condomínio incluso. Apartamento bom, 85 metros quadrados, com vaga na garagem, portaria 24 horas, salão de festas. Eu pagava o aluguel. Pagava IPTU, conta de luz que chegava a 450 no verão, quando a Marcela deixava o ar-condicionado ligado o dia todo, água e esgás que davam uns 180 reais, internet de fibra óptica 120 lis, 2 planos de celular 200 reais, plano de saúde para nós dois 890 reais, mercado que variava entre 1.200 e 1.500 reais por mês. Somando tudo, eu gastava em média 6.500 reais só com as despesas fixas da casa. Sobrava? Sobrava. Uns 8.000 líquidos que eu usava para lazer, para investir, para guardar. O salário da Marcela? Ela ganhava agora 2.300 reais, trabalhando meio período, das 13 horas às 19 horas, de segunda a sábado. E o dinheiro dela era dela, que ela gastava com roupa, salão de beleza, unha, cabelo, sobrancelha. Toda semana tinha alguma coisa, fácil 400 andares por mês nisso. Com saídas, com as amigas, com besteira. Eu nunca cobrei, nunca exigi que ela dividisse as contas. Achava que, como homem, como provedor, era minha obrigação dar conforto para ela. Era assim que eu tinha visto meu pai fazer com minha mãe. Era assim que eu achava que funcionava um casamento. Todo sábado de manhã, eu acordava às 7h, mesmo sendo fim de semana, para fazer o café da Marcela do jeito que ela gostava. Café coado, bem forte, com o pó importado que ela preferia, aquele da marca italiana que custava 32 nores,
o pacote de 250 gramas no Condor. 2 torradas levemente queimadas, manteiga e geleia de morango. Suco de laranja natural. Eu levava na bandeja até o quarto, deixava na mesinha de cabeceira, abria a cortina só um pouco para deixar a luz entrar e saía sem fazer barulho para ela não acordar de mau humor. Às vezes, ela agradecia. Às vezes, nem isso. Eu achava que era amor. Mas nos últimos 4 meses alguma coisa mudou. A Marcela ficou diferente, mais distante, mais irritada, mais ausente. Ela sempre foi grudada no celular, mas agora aquilo virou obsessão. Ela acordava e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. Ia no banheiro levando o celular, comia olhando o celular, assistia TV com o celular no colo, dormia com o celular debaixo do travesseiro, carregando na tomada ao lado da cama. Eu tentava conversar, ela respondia com monossílabos. Eu sugeria a gente sair, ela dizia que estava cansada. Eu perguntava se estava tudo bem. Ela dizia que sim, mas o tom era de irritação, como se eu fosse o problema por perguntar. E tinha as risadas. Ela ria sozinha olhando a tela do celular. Risadas baixas, íntimas, daquelas que você dá quando está conversando com alguém que te faz rir de verdade. Eu não lembrava da última vez que eu tinha feito ela rir assim. Um dia, faz uns 3 meses, eu passei atrás dela enquanto ela estava no sofá mexendo no celular. Só passei. Não tentei ver nada. Mas ela travou a tela na hora, virou o aparelho de cabeça para baixo no colo e olhou para mim com aquela cara de quem acabou de esconder algo. Que foi, Mo? Perguntei. Nada, por que você está me olhando assim? Não tô te olhando de jeito nenhum, só tô passando. Você é muito paranoico, Rafael. Você sabia? Paranoico. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Será que eu era? Será que eu estava imaginando coisas? Mas aí eu comecei a reparar em outros detalhes. A senha do celular dela tinha mudado. Antes era 1509, dia do nosso casamento, 15 de setembro. Eu sabia porque ela mesma tinha me contado rindo, dizendo que nunca ia esquecer. Agora, quando ela desbloqueava na minha frente, ela virava levemente o corpo, escondia a tela com a mão. Eu tentei uma vez, por curiosidade, digitar 1509 quando ela deixou o celular esquecido no balcão da cozinha. Senha incorreta. Ela também começou a sair mais. Vou na minha mãe, vou na Vivi, vou no salão, vou encontrar a Camila, vou fazer compras. Sempre tinha alguma coisa, sempre algum compromisso. Ela saía às 10 horas da manhã e voltava só às 15, 16 horas. Uma vez voltou às 18 horas. Tinha trânsito, ela disse. Eu não discuti, mas eu reparei que o Onix vermelho dela, um 2022 que eu tinha comprado para ela no ano passado, financiado em 48 vezes de R$1.340, pago por mim, sempre voltava com muito mais quilometragem do que deveria. A casa da dona Célia, mãe dela, ficava a 15 quilômetros, mas quando ela ia lá, o carro voltava com 50, 60 quilômetros a mais no odômetro. Eu comecei a anotar. Dia 12 de março, saiu 10h30, voltou 15h20, 62 quilômetros rodados. Dia 19 de março, saiu 9h15, voltou 14h50, 58 quilômetros rodados. Dia 25 de março, saiu 11 horas, voltou 16h30, 71 quilômetros rodados. Eu sou analista de sistemas, trabalho com dados, e os dados não batiam. Além disso, tinha o cheiro. Ela voltava cheirando diferente. Não era perfume de salão. Não era cheiro de casa da mãe dela, que sempre cheirava a café e bolo. Era colônia masculina, algo cítrico, amadeirado, forte. Eu conhecia aquele cheiro. Demorou uns dias para eu identificar, mas quando identifiquei, meu estômago embrulhou. Era o mesmo perfume que o Júnior usava. Júnior, marido da Viviane, irmã da Marcela. Cunhado. Aquele cara alto, forte, tatuado, que trabalhava como gerente de uma loja de autopeças no Boqueirão. O cara que adorava ser o centro das atenções em todo churrasco de família. O cara que fazia piada comigo. E aí, Rafa, mais um fim de semana trabalhando no computador? Olha o hacker aí, vai invadir o Pentágono hoje? Deixa o nerd aí no canto dele, gente, ele não gosta de sair no sol. Todo mundo ria. Eu ria também, sem graça para não parecer chato. Achava que era brincadeira.
Mas agora, pensando bem, o Júnior sempre me tratou como inferior. Como se eu fosse menos homem que ele porque eu trabalhava com computador e não sabia trocar óleo de carro. Como se ganhar de 18 mil miles sentado numa cadeira fosse menos digno que ganhar 5 mil miles levantando peso. E pior, ele tinha começado a ficar amigo de mim. Nos últimos 2 meses, ele me chamava para cerveja, mandava meme no WhatsApp, perguntava sobre investimento, sobre ação, sobre criptomoeda. Rafa, você que entende dessas paradas, me dá uma dica aí. Eu achava estranho. A gente nunca foi próximo, mas respondia educado, pensando que talvez ele estivesse amadurecendo, mudando. Hoje eu sei que era estratégia. O cara tá comendo sua mulher e tenta virar seu melhor amigo para não levantar suspeita. Clássico. Mas isso era só o começo. Numa terça-feira, dia 2 de abril, eu saí para o escritório às 8 da manhã. Tinha reunião importante com o time de desenvolvimento. Íamos apresentar um novo protocolo de segurança para a diretoria. A reunião estava marcada para 10 horas. Mas quando cheguei no escritório, às 9h15 recebi um e-mail. Reunião cancelada. A diretora tinha viajado de última hora para São Paulo. Reunião remarcada para a semana seguinte. Beleza. Já que eu estava lá, fiquei até umas 14 horas resolvendo algumas coisas e decidi voltar para casa mais cedo. Cheguei em casa às 15h10. A Marcela não esperava eu antes das 18 horas. Quando abri a porta do apartamento, ouvi a voz dela vindo do quarto. Ela estava ao telefone, falando baixo, mas dava para ouvir. Eu fiquei parado no corredor, sem fazer barulho, prestando atenção. Não, ele não está aqui. Só chega de noite. Pausa. Eu também queria, amor, mas não dá hoje. Pausa. Amanhã. A gente se vê amanhã no mesmo lugar. Pausa. Ela riu. Aquele riso íntimo. Você é terrível. Fica quieto. Pausa. Eu também. Tchau. Eu fiz barulho. Bati a porta com força, como se tivesse acabado de chegar. Ela apareceu no corredor, vindo do quarto com o celular na mão e aquela cara de susto. Você não tinha reunião? Ela perguntou, tensa, quase acusatória, como se eu tivesse feito algo errado por estar na minha própria casa. Cancelaram, respondi, observando. Tá tudo bem? Tá. Por quê? Nada, só perguntei. Com quem você estava falando? Com a Camila. Por quê? Mentira. A Camila era a melhor amiga dela, eu conhecia a voz dela. Não era a voz dela do outro lado. Nada, só curiosidade. Ela foi para a cozinha, nervosa, pegou um copo de água, tomou rápido demais, quase engasgou. Depois foi para o quarto, trancou a porta, ficou lá dentro uns 20 minutos. Quando saiu, tinha o rosto lavado, como se tivesse chorado, mas não comentou nada. Naquela noite, depois que ela dormiu, eu fiquei acordado até umas 3 da manhã, olhando para o teto, processando. Eu não sou burro. Eu não sou ingênuo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu precisava de provas. Porque se eu acusasse sem provas, ela ia virar a mesa e ia dizer que eu era maluco, paranoico, controlador. E quem a família ia acreditar? Nela. Sempre nela. Então eu fiz o que eu sei fazer de melhor. Comecei a investigar. Na manhã seguinte, quarta-feira, enquanto a Marcela estava no banho, eu peguei o notebook dela. Um Dell velho que eu tinha dado para ela há 3 anos e que ela mal usava só para ver Netflix e acessar redes sociais. Liguei, loguei com a minha conta de administrador. Eu tinha configurado o notebook, então eu tinha acesso root, e fui direto nas configurações de sincronização da conta Google dela. Bingo! Backup automático ativado. Fotos, contatos, mensagens do WhatsApp, e-mails, tudo sendo enviado para a nuvem automaticamente. Eu tinha configurado isso há 2 anos, quando o celular dela deu problema e ela quase perdeu todas as fotos de uma viagem que a gente tinha feito para Florianópolis. Na época, ela ficou super agradecida. Ai, amor, obrigada, você é demais. Eu nunca vou esquecer de fazer backup de novo. E ela não esqueceu, porque o backup estava no automático. Ela nem sabia que tudo o que ela fazia no celular estava sendo copiado para a nuvem. Acessei a conta Google dela. Não foi difícil. A gente usava o mesmo computador às vezes, e o Chrome tinha a senha salva. Entrei. Fui direto no Google Drive. Lá estava a pasta de backup do WhatsApp.
arquivos criptografados, mas eu tinha as ferramentas certas. Baixei tudo para o meu computador, descriptografei usando um software open source que eu conhecia do trabalho e comecei a ler. O que eu vi me destruiu. Conversas com o Júnior, centenas, milhares de mensagens. Começaram há 6 meses, no fim de outubro do ano passado. As primeiras mensagens eram inocentes. Ele mandava meme, ela respondia com emoji. Ele perguntava se ela ia no churrasco do domingo. Ela dizia que sim. Normal, conversa de cunhados. Mas em novembro, a coisa mudou. Você estava linda ontem, sério? Obrigada. Você também estava bonito. Bonito? Eu? Obrigado. É sério. Você é gato. A partir daí, foi ladeira abaixo. As mensagens ficaram mais íntimas, mais frequentes, mais explícitas. Não para de pensar em você. Eu também não. Isso é errado, eu sei, mas eu não consigo parar. A gente precisa parar. Eu não quero parar. E então, no dia 23 de novembro, a primeira foto. Ela de calcinha e sutiã no espelho do nosso banheiro com a legenda "Pensando em você". Ele respondeu com um áudio de 15 segundos que eu não tive coragem de ouvir inteiro. Só ouvi os primeiros 3 segundos. Ele ofegante, falando baixo. Você é perfeita, eu preciso... Fechei. Respirei. Continuei lendo. No dia 28 de novembro, a primeira vez que eles se encontraram fisicamente, ela escreveu: Vou sair às 10 horas. Falo que vou no salão. A gente se encontra onde? Ele respondeu: Hotel na BR-277, saída para Ponta Grossa, motel Recanto das Flores, placa vermelha. É discreto, ninguém vai ver. Ela: Tô com medo. Ele: Não precisa ter medo, eu cuido de você. Ela: E se alguém descobrir? Ele: Ninguém vai descobrir. Confia em mim. Ela confiou. Ela foi. E continuou indo. Uma vez por semana. Toda terça ou quinta. Sempre no mesmo motel. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma desculpa. Salão, mãe, amiga, compras. As mensagens ficaram mais ousadas. Fotos, vídeos, áudios. Eu baixei tudo. Organizei tudo numa pasta criptografada no meu HD externo. Nome da pasta: Projeto Verdade. Senha: Dignidade 2024. Tinha vídeos dela no motel, seminua, gravando para ele. Tinha vídeos dele, sem camisa, gravando para ela. Tinha áudios dos dois transando. Tinha fotos dos dois na cama, abraçados, sorrindo. Tinha mensagens dizendo: Eu te amo. Tinha mensagens dizendo: Você é o amor da minha vida. Tinha mensagens dizendo: Eu queria ter te conhecido antes. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado o momento certo? Me conta nos comentários. Mas o que me quebrou de verdade não foram as fotos. Não foram os vídeos. Foi uma conversa que eles tiveram no dia 18 de março. 2 semanas antes de eu descobrir tudo. Ela mandou um áudio de 1 minuto e 43 segundos. Eu ouvi inteiro, chorando, sozinho no meu escritório às 4 da manhã, enquanto ela dormia no quarto ao lado. Amor, eu estava pensando aqui. Quando a gente se separar dos nossos cônjuges, a gente pode morar junto, né? Porque eu não aguento mais fingir que tô feliz com o Rafael. Eu não aguento mais. Ele é um bom cara, não vou mentir, mas ele é chato. Ele é muito sério. Ele só pensa em trabalho. Ele ganha bem, isso eu não posso reclamar. Mas dinheiro não é tudo, sabe? Eu preciso de atenção. Eu preciso de carinho. Eu preciso de alguém que me faça rir. E você me faz rir, amor. Você me faz sentir viva. Então, assim, quando eu pedir o divórcio, ele vai ter que me pagar pensão, né? Advogado já falou que sim. Com o salário dele, dá fácil uns 5.000 reais por mês, vai. A gente consegue alugar um apartamento legal com isso. Não precisa ser grande, só a gente 2. E a gente começa uma vida nova. Só eu e você. Sem mentira, sem esconder. Eu tô muito feliz, amor. Eu te amo muito. Ele respondeu com outro áudio. Eu também te amo, gata. E pode deixar que eu vou falar com a Viviane. Ela vai entender. Ou não vai. Tanto faz. A gente é adulto, né? A gente tem direito de ser feliz. E eu sou feliz com você. Muito mais feliz do que eu era com ela. Então é isso. A gente vai se separar, vai morar junto e foda-se o que os outros vão pensar.
A sua mãe vai surtar, mas ela supera. A família inteira vai falar mal, mas eles superam também. O importante é a gente, eu e você. Só isso. Te amo. Eles riram. Os dois. Rindo do meu sofrimento futuro. Rindo da cara da Viviane. Rindo de todo mundo. Fechei o notebook, sentei ali no escuro processando. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não quebrei nada. Eu só decidi. Decidi que eu não ia ser a vítima dessa história. Decidi que eu não ia aceitar ser o otário. Decidi que se ela queria me usar, se ela queria o meu dinheiro, se ela queria me destruir, então eu ia virar o jogo. E eu ia fazer isso do jeito que eu sabia. Com inteligência, com frieza, com provas irrefutáveis. Passei os próximos 18 dias coletando tudo. Baixei todas as conversas, todos os áudios, todas as fotos, todos os vídeos. Organizei tudo cronologicamente. Criei um documento PDF de 47 páginas com prints das conversas mais comprometedoras. Editei os vídeos para remover as partes muito explícitas, mas mantendo o suficiente para provar o caso. Peguei os extratos do meu cartão de crédito. A Marcela usava um adicional. E identifiquei 14 transações feitas no tal do motel Recanto das Flores. Ela lançava como posto de gasolina ou farmácia para disfarçar. Mas o CNPJ era do motel. Somei tudo. R$ 1.680. R$ 1.680 que eu paguei para minha esposa trair ela com meu cunhado. Também comecei a rastrear a localização dela. O celular dela tinha o compartilhamento de localização ativado com a conta família do Google. Eu podia ver onde ela estava em tempo real. E toda terça e quinta, nos horários que ela dizia estar no salão ou na mãe dela, ela estava na BR-277, quilômetro 87, exatamente onde ficava o motel. Imprimi os mapas, destaquei as datas, tirei print de tudo. Também contratei um advogado especializado em direito de família. Não falei o nome da Marcela, não dei detalhes. Apenas perguntei hipoteticamente. Se uma pessoa é traída, tem provas, e a traição envolve o uso de recursos financeiros do cônjuge traído, como funciona o divórcio? O advogado Dr. Henrique foi direto. No Brasil, a infidelidade não impede a divisão de bens, mas pode ser usada como fator atenuante na definição de pensão. E se houver apropriação indébita de valores, ou seja, se o cônjuge infiel gastou dinheiro do outro cônjuge para sustentar a traição, isso pode ser revertido. Você pode pedir a devolução dos valores e, dependendo do caso, ela pode perder direitos. Com provas sólidas, você sai dessa limpo e ainda recupera o que é seu. E se eu quiser expor publicamente? Ele me olhou sério. Não recomendo. Pode ser considerado injúria, difamação, dependendo de como for feito. Mas se for em ambiente privado, familiar, para provar a verdade, aí é outra história. É legítimo. Saí de lá com a certeza de que eu estava no caminho certo. Agora era só esperar o momento. E o momento chegou no sábado, dia 20 de abril. Era aniversário da dona Célia, mãe da Marcela, e da Viviane, 63 anos. Festa na chácara da família, em São José dos Pinhais, uns 25 quilômetros de Curitiba. Chácara grande, com churrasqueira, piscina, campo de futebol, salão. Todo mundo ia estar lá. A família inteira. Os tios, os primos, os sobrinhos, os amigos. E, claro, o Júnior. A Marcela estava animada para a festa. Comprou roupa nova, foi no salão de verdade dessa vez, fez unha, cabelo, maquiagem. Gastou uns 350. No meu cartão, obviamente. Ela ficou bonita. E isso me doeu porque ela estava se arrumando, mas não era para mim. A gente saiu de casa às 10h30. Eu dirigi. Ela foi mexendo no celular o caminho todo, rindo, digitando rápido. Eu não falei nada, só observei. Chegamos na chácara às 11h15, já tinha umas 30 pessoas lá. Cumprimentei todo mundo. Abracei a dona Célia, dei parabéns e entreguei o presente, uma panela de pressão elétrica que a Marcela tinha escolhido, e eu paguei. 480. A Viviane estava lá, mas evitou a Marcela. Ela ficou do outro lado da churrasqueira o tempo todo, falando com as primas, mas lançando olhares para Marcela. Eu percebi. O Júnior também estava. Chegou mais tarde, umas 12 horas, já fazendo barulho, rindo alto,
cumprimentando todo mundo com aquele jeito dele, cheio de energia. Ele me cumprimentou com um tapão nas costas. E aí, Rafa, beleza? Trouxe o notebook, rapaz, vai trabalhar no fim de semana? As pessoas ao redor riram. Eu sorri. Trouxe sim, Júnior. Opa, vai apresentar o novo sistema? Ele zoou, fazendo voz de robô, mais risadas. Algo assim, respondi calmo. Ele me olhou sem entender, mas logo foi chamado para ajudar no churrasco e saiu. Eu peguei meu notebook da mochila, liguei e esperei. Almocei. Carne, salada, farofa, vinagrete. Cerveja gelada. Conversei com os tios da Marcela, com o sogro, com os primos. Fingi normalidade. A Marcela ficou na piscina a tarde toda, junto com as primas e algumas amigas. O Júnior ficava na churrasqueira, bebendo cerveja, fazendo churrasco, rindo. De vez em quando eu via os dois trocarem olhares. Rápidos, discretos. Mas trocavam. Por volta das 14h30, depois que todo mundo já tinha comido, depois que o movimento já tinha dado uma acalmada e o pessoal estava mais relaxado, eu me levantei, peguei o notebook e fui para a sala principal da casa. A sala era grande, com um sofá de canto, poltronas e uma TV de 50 polegadas na parede. Liguei o notebook na TV usando um cabo HDMI que eu tinha levado. A dona Célia, que estava na cozinha guardando as sobras do almoço, me viu e perguntou: Rafa, o que você vai fazer? Uma surpresa, dona Célia. Uma surpresa para a família. Pode chamar todo mundo aqui na sala, por favor? Ela achou estranho, mas obedeceu. Começou a chamar o pessoal. Gente, o Rafael preparou uma coisa, vem para a sala. A curiosidade é forte. Em menos de 5 minutos tinha umas 15, 20 pessoas na sala. A Marcela veio também, ainda de biquíni, com uma canga amarrada na cintura, cabelo molhado. O Júnior veio de bermuda e sem camisa, segurando uma latinha de Brahma. A Viviane veio e ficou perto da porta, de braços cruzados, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O seu Antônio, sogro, sentou no sofá. A dona Célia ficou em pé, ao lado dele. Eu conectei o notebook, abri o arquivo e projetei na tela. Slide 1. Tela preta. Letras brancas grandes. A verdade sobre Marcela e Júnior. O silêncio foi instantâneo. A Marcela deixou cair a latinha de cerveja que ela segurava. O líquido espirrou no chão. O Júnior franziu a testa, confuso. A Viviane levou a mão à boca. Eu não disse nada. Avancei para o próximo slide. Slide 2. Print de uma conversa do WhatsApp. Data: 28 de novembro. Nome do contato: Júnior. Mensagem dele: Hotel na BR-277. Motel Recanto das Flores, é discreto. Ninguém vai ver. Resposta dela: Tô com medo. Resposta dele: Confia em mim. As pessoas começaram a murmurar. A dona Célia olhou para Marcela incrédula. O seu Antônio levantou devagar do sofá. Slide 3. Foto. Os dois. Selfie tirada no espelho de um quarto de motel. Ela de calcinha, ele sem camisa. Os dois sorrindo. Data no canto. 5 de dezembro. A sala explodiu em exclamações. Meu Deus! Não acredito! Que absurdo! A Viviane começou a chorar alto, desesperada. A dona Célia segurou no braço do seu Antônio, que estava vermelho de raiva. Slide 4. Extrato de cartão de crédito. Meu nome no topo. Abaixo, uma lista de 14 transações. Motel Recanto das Flores, R$120. Repetido 14 vezes. Total destacado em vermelho, R$1.680. Legenda: pago por Rafael Cardoso. O seu Antônio explodiu. Você gastou o dinheiro dele para trair ele? A Marcela tentou falar, mas não conseguiu. Ela estava tremendo, lágrimas descendo. O Júnior deu um passo para trás, tentando sair, mas o sogro gritou: Fica aí, safado! Slide 5. Transcrição de um áudio. Nome: Marcela. Data: 18 de março. Texto completo. Amor, eu estava pensando aqui. Quando a gente se separar dos nossos cônjuges, a gente pode morar junto, né? Porque eu não aguento mais fingir que tô feliz com o Rafael. Ele vai ter que me pagar pensão. Com o salário dele, dá fácil uns 5.000 por mês. A gente consegue alugar um apartamento legal com isso.
Eu tô muito feliz, amor. Eu te amo muito. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. A mãe dela olhou para Marcela com uma expressão de nojo que eu nunca tinha visto. Você planejou isso? A dona Célia perguntou, a voz trêmula. Você planejou usar ele? A Marcela não respondeu. Só chorava. Eu pausei a apresentação. Olhei para ela. Quer ouvir tua própria voz, Marcela? Perguntei calmo. Ou prefere que eu continue lendo? Ela não respondeu. Estava soluçando. O Júnior tentou falar. Cara, eu posso explicar. Pode? Cortei, virando para ele. Então explica, Júnior. Explica como você comeu minha mulher por 6 meses. Explica como você usou meu dinheiro para pagar o motel. Explica para Viviane, que está ali chorando, como é que você acha que isso tem explicação. Ele abaixou a cabeça. Não disse nada. A Viviane saiu correndo da sala, gritando. 2 primas correram atrás dela. O seu Antônio avançou para o Júnior e 3 homens precisaram segurar ele. Eu vou te matar, seu safado. A dona Célia se aproximou da Marcela e deu um tapa na cara dela. O som ecoou. A Marcela levou a mão no rosto, atordoada. Sai da minha frente, a dona Célia disse, a voz gelada. Você não é mais minha filha. A Marcela correu para o banheiro, trancou a porta. Ficou lá dentro. Eu desliguei o notebook, peguei minhas coisas. Olhei para o seu Antônio. Me desculpe por fazer isso aqui no aniversário da dona Célia, mas eu precisava que todo mundo soubesse a verdade. Ele assentiu, ainda respirando pesado. Você fez o certo, meu filho. Você fez o certo. Saí daquela chácara pela última vez. No estacionamento, a Viviane estava sentada no chão, encostada no carro dela, chorando. Eu parei. Abaixei ao lado dela. Eu sinto muito, Viviane. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, o rosto inchado. Você sabia faz tempo? 3 semanas. Por que não me contou? Porque eu precisava de provas e porque eu queria que todo mundo visse. Não só você. Não só eu. Todo mundo. Ela assentiu, limpou o rosto. Obrigada. Entrei no carro e fui embora. Na segunda-feira de manhã, dia 22 de abril, entrei com o pedido de divórcio. Juntei todas as provas. Imprimi tudo. Montei um dossiê de 83 páginas. Conversas, fotos, vídeos, extratos, mapas de localização. Tudo datado, tudo organizado, tudo irrefutável. O advogado dela tentou alegar que era apenas uma crise no casamento, que não era motivo para ela perder direitos. O Dr. Henrique destruiu o argumento dele em 2 minutos. Traição comprovada. Uso indevido de recursos financeiros do cônjuge. Planejamento deliberado de fraude. Os áudios sobre pensão. A juíza foi rápida. Divórcio sem direito à pensão. Devolução dos R$ 1.680 gastos no motel. Divisão igualitária dos bens adquiridos durante o casamento, que no nosso caso era só um carro, o Onix dela, que eu tinha comprado mas colocado no nome dela. Ela ficou com o carro, mas teve que me pagar metade do valor, R$ 27.500, que foi abatido da dívida dos R$ 1.680. No final, ela ficou me devendo R$ 25.820. O apartamento era alugado, então não entrou na divisão. Eu rescindi o contrato. Ela teve que sair. Voltou para a casa da mãe, que, segundo fiquei sabendo, mal falava com ela. O Júnior? A Viviane pediu o divórcio na mesma semana. Ele perdeu a guarda compartilhada dos 2 filhos, um menino de 9 e uma menina de 6. Perdeu a casa que estava no nome da Viviane. E perdeu o emprego. O dono da loja de autopeças onde ele trabalhava era compadre do seu Antônio. Quando soube da história, demitiu o Júnior na hora. Justa causa. A Marcela tentou falar comigo. Mandou mensagem. Ligou. Chorou no interfone do prédio onde eu estava morando temporariamente, um flat pequeno que eu tinha alugado por 3 meses até decidir o que fazer. Ela disse que tinha sido um erro, que ela ainda me amava, que ela queria uma segunda chance. Bloqueei. Mudei de número. Mudei de apartamento e mudei de cidade. A empresa onde eu trabalhava tinha filial em Florianópolis. Pedi transferência. Foi aceita na hora. Mesma função, mesmo salário, nenhum problema. Fiz a mudança em 1 semana. Vendi meu Civic.
Comprei um Corolla 2023, peguei minhas coisas e fui. Os primeiros meses foram difíceis. Eu não conseguia dormir. Acordava de madrugada com a cabeça cheia. Sonhava com ela, com a traição, com aquelas conversas, com aqueles vídeos. Comecei a fazer terapia. 2 vezes por semana, toda terça e quinta. Irônico, os mesmos dias que ela ia para o motel. Minha terapeuta, doutora Beatriz, me ajudou muito. Me fez entender que eu não tinha culpa, que eu não fui chato demais ou sério demais, que traição é sobre o caráter de quem trai, não sobre quem é traído. Conversei muito com a minha mãe por telefone. Ela sempre desconfiou da Marcela, mas nunca disse nada para não me magoar. Filho, aquela menina sempre quis mais do que tinha, sempre quis aparecer. Ela não te valorizava, mas você é um homem bom, e você vai encontrar alguém que te veja de verdade. Minha mãe estava certa. 6 meses depois, em outubro, conheci a Fernanda. Ela era desenvolvedora de software na mesma empresa, trabalhava no andar de cima. A gente se esbarrou no refeitório, literalmente. Ela tropeçou. Eu segurei ela, os dois caíram na risada. Começamos a almoçar juntos. Descobri que ela também estava se recuperando de um término difícil. Namorara 5 anos com um cara que a traiu com a melhor amiga dela. A gente conversava horas sobre como é difícil confiar de novo. Não forcei nada. Fomos devagar. Amizade primeiro. Depois uns jantares. Depois cinema. Depois a gente começou a namorar. Hoje, 1 ano e meio depois da festa na chácara, a gente mora junto num apartamento de frente para o mar, no Campeche. Apartamento pequeno, 2 quartos, 68 metros. Aluguel de 2.200 reais. Mas é nosso. A gente divide tudo. Aluguel meio a meio, mercado meio a meio, contas meio a meio. Ela ganha 14 mil. Eu ganhei promoção, agora coordeno a equipe de segurança digital da filial, 24 mil reais por mês. A gente vive bem, a gente se respeita, a gente se valoriza. Ela nunca esconde o celular. Eu nunca escondo o meu. A gente tem as senhas um do outro, mas nunca usa porque não precisa. Semana passada, ela fez aniversário. 32 anos. Acordei às 6h, fiz café coado do jeito que ela gosta, 2 torradas com manteiga e geleia, suco de laranja. Levei no quarto. Ela acordou, viu a bandeja, sorriu, me abraçou forte e disse: "Obrigada por ser assim. Obrigada por me respeitar." E eu pensei, isso é amor. Não é alguém que aceita migalhas de afeto e devolve sacrifício. É alguém que vê o seu esforço, valoriza, retribui. Às vezes eu ainda penso naquele dia na chácara, na cara da Marcela quando o primeiro slide apareceu, no silêncio da sala, no caos que veio depois, e muita gente vai achar que eu exagerei, que eu podia ter conversado em particular, que eu podia ter sido mais discreto, que eu podia ter resolvido isso em casa. Mas a verdade é que eles não mereciam discrição. Eles riram de mim, eles me usaram. Eles planejaram me destruir financeiramente e emocionalmente. Eles acharam que eu era otário, que eu era bobo, que eu nunca ia descobrir. E talvez se eu fosse qualquer outra pessoa, eles estivessem certos. Mas eu não sou qualquer pessoa. Eu sou especialista em segurança digital. Meu trabalho é identificar vulnerabilidades, rastrear anomalias, reunir provas. E foi exatamente isso que eu fiz. Não foi a tecnologia que me salvou. Foi a decisão de não aceitar ser vítima. Foi a coragem de expor a verdade, mesmo sabendo que ia doer. Foi o limite que eu finalmente coloquei. Foi entender que respeito não se negocia e que dignidade não tem preço. A Marcela me ligou uma vez, uns 8 meses atrás, de um número desconhecido. Eu atendi sem querer. Ela chorou, disse que estava arrependida, que a vida dela estava um caos, que ela tinha perdido tudo, que a família não falava mais com ela, que ela não conseguia arrumar emprego porque a história tinha se espalhado pela cidade inteira. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, eu só disse: "Marcela, você não perdeu tudo. Você escolheu jogar tudo fora. Tem diferença." E desliguei. Bloqueei o número. Nunca mais olhei para trás. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar desrespeito calado, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. A gente não aceita migalhas. A gente não aceita traição.
A gente não aceita ser usado. Clica em inscrever-se, ativa o sininho e volta para o próximo relato. Bem-vindo à Alcateia.